Alô, senhor Juarez Fonseca. Está conectando o áudio. Segundo o Alexandre Bach, teu admirador número 2 aqui desse grupo, é o jornalista cultural mais importante do Rio Grande do Sul. Já o Márcio Pinheiro não concorda. Diz que é o jornalista de cultura mais importante da região sul do Brasil. Mas é isso, quer dizer, fazer o quê? Eu gosto de fazer, tenho feito automatização da informática, do digital, disso, daquilo. A maior parte do nosso tempo de trabalho de jornalismo não tinha essa história, né? E chega agora e que a gente não sabe para onde vai, né? A gente não sabe para onde vai, para que lado vai se encaminhar isso, não é? Porque eu acho que a gente está muito no início ainda dessa questão aí. Agora, esses problemas, por exemplo, eu tenho que entrar e tentar... Ai, meu Deus, eu estou errando, não estou conseguindo entrar aqui, eu já entrei antes, já não sei, sabe? E tem esse problema, que, de repente, é um horário X, sabe? Não é uma coisa 100% certa. E, a não ser que o cara seja um expert e tenha um computador a milhão, né? Sempre tem uma coisa ou outra interferindo. E, na verdade, a música, por exemplo, é uma coisa louca, porque tu não sabe o que está acontecendo na música hoje. A gente não sabe. Como assim? Explica melhor esse não saber. Tu que é o cara que está dentro desse sistema. Porque a maior parte... Porque todos os suportes físicos da difusão da música se esmaeceram. Embora um show de música, tu vai a um teatro e o cara tá lá com o instrumento e toque, tu vê e curte e tudo mais, mas ele não tem disco, como tinha antes. Aí tá tudo nas plataformas digitais. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá no não sei aonde, entendeu? Então, não se consegue mais pegar isso, sabe? Como a gente se acostumou a pegar essa coisa, né? Enfim, de ter um disco em casa. Agora, sim, os caras lançam uma música por semana ou uma música por mês, sabe? E tem toda a questão de querem divulgação para uma música, querem divulgação para isso, sabe? É bem complicado hoje. Não existe mais crítica de música, não existe mais análise de música, não existe mais comentário de música, porque tá tudo aleatório, tudo meio solto, sabe? E eu acho que isso aí em algum momento, vai ter que ter um ajuste, porque não pode ficar essa coisa como a gente está agora, meio assim, aleatório, sabe? Meio... tem 300 mil visualizações não sei aonde, tem 1 milhão de curtidas não sei aonde, entendeu? Isso não faz parte, eu acho, de um processo de música séria. Ou posso estar dizendo uma bobagem com essa expressão, com esse adjetivo aí, séria, mas, na verdade, é isso que eu sinto, pelo menos, né? Mas, então, não é só a música, né? Isso aí é outra coisa também, é a notícia, é o jornalismo. Não é só a música. Imagino que vai acontecer com a inteligência artificial agora compondo e escrevendo música e não sei o que. Já está acontecendo, né? Juarez, meu cunhado mora em Brasília, ele trabalha com artista, né, músico, e ele trabalha com a produção de jingles. Ele está desesperado lá, o pessoal está oferecendo jingles a R$ 90.
Eles pegam, né, tem uma plataforma que já tem a musiquinha ali, eles copiam, ninguém consegue fiscalizar. Tá, assim, desestruturado, não, o setor. Então, imagina, não. É geral Essa isso aí. coisa, por exemplo, tem sido falada agora, essa coisa do direito autoral, tanto na área de música como na área de jornalismo. Quem quer que seja, pega lá uma matéria que o Vieira fez, e que ele demorou um tempo para fazer, para pesquisar, para levantar dados, etc. e tal, pega e, de repente, alguém entra e põe lá no não sei, põe lá no não sei aonde, entendeu? Então, tem essa coisa do direito autoral, que está sendo bem discutida, porque tu viu a situação do músico. Tá? Do músico, que é, no caso, do meu caso. O cara não toca em rádio mais, porque a rádio só toca música sertaneja, no caso brasileiro. Tá? O cara não toca em rádio, não tem direito autoral de direitos radiofônicos. O cara não lança disco, então não vende disco. O disco está lá numa plataforma, não sei da quanta, que ele tem que tocar 1 milhão de vezes para ganhar R$10. Tá? Ou R$20. E por aí vai. Então, eu acho que nós estamos no meio de um processo, no início de um processo, que vai mudar, eu acho. Que algum tipo de solução vai ser achada para que isso não persista como está hoje. Porque eu acho que está muito esculhambado, essa questão está muito esculhambada, sabe? Porque está muito ainda é iniciante. É que a gente tem uma tendência de medir as coisas pelo nosso tempo de 10 minutos de vida, 10 minutos de não sei o quê, entendeu? E, na verdade, isso é uma coisa, esse tipo de processo demora, é uma coisa que tem que haver um tipo de sedimentação e de pensar, e de regularizar e tudo mais. E como nós estamos vivendo isso, nós temos a sorte, a nossa geração, ou a geração que, digamos assim, dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, tem a sorte de estar vivendo esse período de transformações grandes, né? No jornalismo, porra, eu me criei como jornalista assim, vendo o surgimento da Veja, do Jornal da Tarde, do Pasquim, da Realidade, né? Que me ensinaram horrores. E, então, e por aí vai. A música brasileira, a nossa geração viu surgir a bossa nova, viu surgir o tropicalismo, viu surgir os grandes nomes que estão aí hoje: Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, enfim, todo esse pessoal, né? E, de repente, parece que isso aí se esfarela. Mas não se esfarela, essas coisas continuam. Só que nós não temos mais hoje, já vou terminar o meu speech, não temos mais hoje uma segurança do que vai acontecer, o que pode acontecer, porque nós estamos, na minha opinião, num processo que vai chegar a algum tipo de entendimento, um tipo de equilíbrio. Não sei o que vocês pensam. É um mundo, então, nós temos todo um mundo novo que está numa constante transformação, né, Juliana? E agora, como a Núbia assinalou, agora, para nos atropelar ainda um pouco mais, ou muito mais, cresce a questão da inteligência artificial, né? Compondo músicas, escrevendo romances, escrevendo roteiros de cinema e assim por diante. Quer dizer, nós estamos numa pororoca, eu diria, uma pororoca. E nem os grandes cientistas mais luminosos, políticos, inteligências do planeta Terra estão conseguindo resolver, elaborar e deglutir essa nova situação, né? O que dizem, especialmente em relação à inteligência artificial, é que ela vai ser isso, vai ser um tsunami na inteligência humana, e que nós ainda não temos mecanismos nem
saídas nenhuma para tentar, minimamente, tentar entender e controlar esse processo. Então, a música... O próprio criador, um dos próprios criadores da inteligência artificial saiu fora, que ele não estava conseguindo segurar essa peteca aí, né? Uhum. Que é o cara do Google, né? Mas, enfim, quer dizer, por isso eu estou dizendo, nós estamos num processo, no meio de um processo, que a gente não consegue pegar isso, entender tudo isso, entendeu? Não. Pode ser que se resolva para o lado do bem, do legal, entendeu? Mas pode ser que não. Pode ser que não. Porque tem várias evidências também do pode ser que não. Né? Do mundo. Porque todos esses caras que escreveram sobre o futuro, sabe? Que tentaram prever o futuro, desde o do 1984 até o do O robô e tudo mais. E mesmo lá atrás, o cara que inventou o Flash Gordon e tudo mais, eles estavam fazendo uma previsão para frente, mas sem ter dados. Quer dizer, eles tinham dados para fazer aquilo, porque o cara não inventa de nada, né? Mas tinham dados já existiam. Mas eu acho que hoje a gente está no meio de uma pororoca, como tu disseste, sem muita segurança do que pode acontecer. E isso é angustiante, eu acho angustiante. Né? Embora a juventude, os adolescentes, os mais jovens, eu acho que estejam mais ou menos sabendo se colocar nisso aí. Mas esse se colocar nisso aí também, na minha opinião, não significa que estejam entendendo. Sabe? Eles se colocam, mas não sei se estão entendendo isso. Não sei se entende, o que é entender também hoje, nessa situação toda que a gente vive, né? Porque a gente sai da arte, da música e tal, e vai para a política, e vai para a história, e vai para a geografia, e vai para o clima. Né? Tu disseste uma coisa muito importante e também interessante, provocadora, que tu não vês hoje que haja crítica de música no país? Não há, mas não tem o que criticar. Não tem o que comentar. Como é que tu vai comentar uma música? Uma música. Os caras agora... É incrível isso, né? Mas eu recebo não sei quantos e-mails todo dia, e mais negócio pelo WhatsApp, pelo Messenger e tal, divulgando uma música. Então, eles acham que eu ou outro jornalista tem que divulgar uma música. Isso está sendo divulgado. Eu recebo e-mail todo dia, né? Para divulgar uma música. Eu rebato e digo, olha, eu não comento música, eu comento um álbum, sabe? Assim, uma reunião de músicas, como sempre foi, como a gente teve sempre. Sempre foi na minha geração, porque na minha geração da minha mãe, os caras lançavam os 78 rotações, que era uma música e outra, e outra, e outra. Mas também não tinha LP. Quando veio o LP, os 78 rotações acabou. Né? E, então, esse processo aí de entender o que está acontecendo é difícil, principalmente para um velho. Principalmente Mas os Beatles, para ficar num exemplo universal, eles começaram fazendo sucesso com seus singles. Era uma música numa bolachinha de um lado e outra música de outro lado. Era assim porque eu te disse. Sim, como eu te disse, naquela época tinha o 78 rotações e o compacto, que era uma música de um lado e uma música do outro, que as gravadoras lançavam para testar, para chamar para venda do LP, que vinha depois, entendeu? Que vinha depois. Os compactos sempre foram suportes do LP. Né? Antecedendo o LP. Os compactos foram suportes do LP. Já o CD,
não teve isso de ter uma coisinha pequena para suportar o CD. Já era outra coisa, já mudou, já era mudado isso aí. O CD saiu, o CD uma vez por ano, bababá e tal, cada um gravava o seu CD e com todas as músicas e fazia composição e tinha todo o processo de gravação no estúdio, isso e aquilo, e a gravadora e divulgava e tudo mais. Hoje tudo isso acabou. Gravadora não existe mais. Essa gravadora, como a gente sabia, conheceu, não existe mais. Eu queria seguir nessa história aí dos textos, né, basicamente. Eu quero te dizer, eu vou te fazer uma pergunta e eu não consigo me lembrar o nome da fonte, mas teve uma crítica de uma professora de arte de uma dessas universidades, que eu não sei qual é, não me lembro mais, e ela dizendo o seguinte sobre a Rita Lee, né? Que nenhum jornal, nenhuma revista conseguiu retratar a importância da Rita Lee para a política brasileira. Tu acha que isso aconteceu mesmo? Eu acho que a Rita Lee sempre foi uma mulher avançada, eu acho. Foi? Sempre disse coisas fortes, né? E os discos dela venderam muito, sempre. E agora, se é política partidária, aí eu não sei, mas política, de uma maneira geral, ela foi super importante. Quando ela fala da questão do sexo, da questão da liberdade, da questão A droga. da liberdade, da droga, de uma série de coisas, ela está tendo um papel bem relevante. E eu acho assim, eu fiquei vendo, eu recebo jornais do Brasil inteiro no meu celular. Eu acho que vocês recebem também. É um pessoal que tem isso. Eu recebo jornal de todo o Brasil, tá? Desde de cidades, desde todas as capitais e Santos e outras cidades menores, assim, outras cidades que não são capitais. A morte da Rita Lee foi destaque de foto principal e chamada principal em Folha de São Paulo, Globo, Estado de São Paulo, a Tribuna de Santos, o Correio da Bahia, o jornal o Estado de Minas, o jornal de Recife, o jornal de Manaus, o jornal de Goiânia, o jornal de Florianópolis, o jornal de Curitiba, todos os jornais. Eu nunca vi uma coisa, eu acho que foi mais que o Pelé até. Eu acho que a morte da Rita Lee teve uma repercussão maior que a morte do Pelé, sabe? Nos jornais, pela quantidade e que eles pela quantidade não, Pela pelo volume da divulgação, pela intensidade que essa morte ocupou capas do jornal, entendeu? Quer dizer, isso aí eu acho que já diz bastante coisa sobre a importância dela e sobre o que ela fez, o que ela deixou, né? Eu tô tentando também analisar um pouquinho essa coisa da imprensa brasileira hoje, que também está meio confusa, né? Eu acho, porque ela também não está sabendo interpretar esse momento, sabe? Que a gente está vivendo. Ô, Juarez, Não só... Juarez, Diga. eu queria dizer uma coisa. Eu acho que essa cobertura da Rita Lee, a imprensa brasileira, sobre a Rita Lee, diz mais sobre os descaminhos da imprensa brasileira na área cultural do que sobre a própria Rita Lee, sem desmerecer a Rita Lee, reconhecendo que ela é uma figura genial que marcou uma geração, é uma figura icônica de uma geração, com certeza. Mas eu acho que a cobertura dada a ela, que tu falou, acho que mais que o Pelé, eu acho que ela revela mais da mídia do que da própria Rita Lee. Eu acho que ela exacerba a Rita Lee em certos pontos que não são verdadeiros, não são assim, não é assim. Sem negar nada dos valores
e da figura carismática e criativa e tudo. Não, nada disso. Mas eu acho que a cobertura ela foi um pouco exagerada, não que tenha sido demais na quantidade, mas exagerada no entendimento, na falta de clareza de entendimento do que eles estavam registrando, sabe? Achei que foi uma coisa assim uma coisa de revela um certo perdidos, sabe? Uma certa falta de rumo no jornalismo cultural, sabe? Falta de rumo. Então se Mas partiu aí, para no caso, é bicudo. No caso, não é Sim. jornalismo cultural, jornalismo de maneira geral, né? Sim, mas o caso da Rita Lee é essa figura, né, representativa de uma geração. Eu acho que muito mais de uma geração paulista, entende, do que uma geração brasileira, muito mais de uma geração paulista, ou talvez muito mais de uma geração urbana do que uma geração brasileira. Né? Eu acho que essas análises, esses recortes não foram feitos, que traçariam um perfil mais preciso dela, né? Acho que tudo que se disse a respeito dela é correto, tal, mas acho que faltou essa contextualização da Rita Lee no contexto brasileiro, porque a Rita Lee, musicalmente, ela começou com um grupo com pretensões revolucionárias musicalmente e se afastou dos caras e se vinculou a um grupo absolutamente conservador, que fazia uma musiquinha, né, bastante convencional, né? Então, apesar do conteúdo das letras, mas musicalmente era bastante comercial, assim, né? Em muitos aspectos. E isso não foi essa dicotomia dessa figura da Rita Lee não foi devidamente esclarecida, porque eu acho que esses eventos servem para isso, para que a gente se debruce um pouco sobre essas figuras que são representativas e, numa análise em torno delas, consiga entender a nossa própria realidade, né? Que todos nós somos influenciados de alguma maneira pela Rita Lee e pelo grupo dela e pelas coisas dela. Mas eu acho que a avaliação que foi feita não foi devida, não foi precisa, não houve isso que tu falou, não houve a crítica, entende? Houve um deslumbramento, uma coisa. Os caras que não deram espaço para a Rita Lee em vida, não deram muitas vezes espaço para a Rita Lee em vida, deram para ela agora numa coisa que eu achei distorcida. Gostaria que tu comentasse isso. Não, mas isso aí, quer dizer, aí eu que gostaria que tu comentasse por que tu acha que a imprensa fez isso, entendeu? Que escapou do lado da questão musical, né? A imprensa fez demagogicamente, porque a Rita Lee é uma figura de extremo apelo popular, principalmente pelas suas posturas comportamentais, pela sua irreverência, pela sua maneira de se comportar, pela sua maneira de se vestir, todo o seu gestual, tudo. Ela é muito popular, ela é muito carismática, entende? E eu acho que a mídia explorou isso exacerbadamente e não foi no cerne da coisa, que é diga assim, a dimensão dessa figura artística da Rita Lee no contexto cultural brasileiro, né? Eu queria emendar isso aí na questão da tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia eu não vejo grande mudança nessa tecnologia, no sentido de que ela continua a serviço, continuamos sendo os caudatários de uma tecnologia que está a serviço do grande capital, né? Somos vítima dela, somos passivos, somos usuários, como se diz. Continuamos sendo, né, dessa tecnologia. Não vejo que ela tenha alterado, por exemplo, a questão. Oi? Deu um tilt lá no telefone do Elmar, que já estava sem. Alô? Elmar, tu não consegue colocar vídeo no Alô? Oi, Elmar. Fala, Alô, entrou um Fala, telefonema aqui. Elmar, a tua Tá me ouvindo? câmera sim, mas a tua câmera, em vez de estar virada para ti, ela está virada para o computador. Então, seria bom. Isso é um problema que eu tenho aqui. Tem que resolver Mas esse não sei como problema. fazer, isso é um problema que eu tenho aqui. Queremos
Eu não sei como fazer. visualizar. Tem um ícone lá em cima. E aí, Geraldo? Viu? O Juarez estava falando. Mas deixa eu continuar sem imagem mesmo, senão eu me esqueço. É o seguinte, a tecnologia, a alteração, não há uma alteração muito grande na questão central, que é a questão da dominação cultural, da colonização cultural. Não há isso, não há. Tá? Não há uma mudança sensível, ao contrário, se aprofundou, a tecnologia está sendo instrumento de aprofundar uma dominação cultural, um controle cultural e um cerceamento das manifestações culturais mais autênticas, mais relacionadas às raízes da cultura popular e tudo, né? Eu estava falando aqui com o Skeff. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um caso absolutamente exemplar. Porto Alegre é um caso absolutamente exemplar de uma manipulação cultural local, feita regionalmente, feita interpares, que é essa manipulação cultural que transformou o Rio Grande do que transformou Porto Alegre na capital do churrasco, na capital farroupilha, sabe? Na capital dos gaúchos, sabe? Queriam até botar o laçador na orla do Guaíba, entende? Isso é uma manipulação cultural, porque Porto Alegre nunca foi farroupilha, nunca foi churrasco. Não, os farroupilhas, os caras mais eles entraram, entende? Ficaram cercando a cidade. Então, isso se deu, essa manipulação cultural se deu pelos meios de comunicação, por essa tecnologia. Entende? Mas tem por trás dela a força do agronegócio, tem por trás dela a força do campo, como disse, do campo. Mas é que os anunciantes que sustentam essa programação, que sustentam as cidades, que sustentam essa coisa e que sustentam essa distorção cultural, absolutamente cultural, total. Por exemplo, agora as duas grandes escolas de samba de Porto Alegre é uma cidade que está em tradição no samba. Tu vai no Rio de Janeiro, nos caras que fazem samba, os caras respeitam os caras de Porto Alegre. E só em Porto Alegre não respeitam os caras que fazem samba em Porto Alegre. Mas quem é que disse? Agora vamos. Quem é que disse que não se respeita o pessoal que faz samba em Porto Alegre? Não, vou te dar um exemplo. Botaram o carnaval para o Porto Seco. Botaram o carnaval para o Porto Seco, que é um absurdo. Historicamente, o carnaval de Porto Alegre nasceu aqui na Cidade Baixa, no Arraial da Baronesa. Tu não desloca uma atividade cultural do seu locus, tu não tira ela dali. Botaram para o Porto Seco para acabar com o carnaval. Agora, estão fazendo 1000 coisas na hora do Guaíba e querem tirar as sedes das duas escolas de samba, do Imperadores e da outra lá, para abrir espaço para botar um espigão, e vão botar querem botar as escolas de samba para o Porto Seco, aonde é o túmulo do Carnaval de Porto Alegre lá. Então, isso aí é o resultado dessa dominação. O que tu acha disso tudo, Juarez? Concorda com essa minimização da importância do samba? Eu acho que o Omar tem razão do que ele está dizendo. É a opinião dele, não é? E provavelmente os cariocas, quer dizer, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso aí. Eu tenho umas ideias, assim, mas no Rio de Janeiro, quando fizeram o sambódromo, os cariocas não gostaram também de tirar o carnaval da Avenida Getúlio Vargas, da Avenida Presidente Vargas, entendeu? Enfim, eu também não gosto lá do lugar onde foi colocado o desfile das escolas de samba de Porto Alegre. E também sou contra aquela área ali onde tem o Imperador do Samba e um outro que não é uma escola, é um grupo que estão ali do lado do Beira-Rio. Não sou contra construírem prédios residenciais ali, entendeu? Sou contra. Acho que tem que fazer outra coisa, fazer parque, fazer outra coisa, enfim. Embora isso tenha pouco a ver com a Rita Lee e tudo mais que a gente estava falando antes.
Agora, isso aí é uma questão de política e de a comunidade cultural da cidade reagir, a comunidade carnavalesca reagir, sabe? Não aceitar imposições, algumas imposições, entendeu? Lá no Porto Seco é difícil de chegar, é difícil de... não é como o carnaval, como era na Borges de Medeiros antigamente, né? Mas, de qualquer maneira, alguma coisa tem que ser feita para isso, para acomodar a gente, que não cause altos transtornos de trânsito, etc. e tal. Por exemplo, o estádio Beira-Rio está dentro do centro, porque aquela região do estádio Beira-Rio é o centro de Porto Alegre, já, hoje. Certo. Nós temos o centro histórico e esse centro que é Menino Deus, Praia de Belas, Azenha, sabe? Redenção, isso é um centro de Porto Alegre. O que não é centro de Porto Alegre é Restinga, é Glória, é Partenon, é Teresópolis. O resto é centro de Porto Alegre. Então, eu acho aí, adiantando aí, digamos assim, a opinião sobre essa questão toda, Porto Alegre não está sendo bem gerida pelos seus administradores, no sentido de refazer a cidade, o centro da cidade, refazer a cidade como... eu sempre digo assim, uma coisa que eu trunquei agora. Eu acho que o prefeito tem que ser como uma dona de casa, sabe? O prefeito que fica preocupado com outras coisas que não seja cuidar da cidade, para mim, não serve. Não gosto deles. Eu gosto quando ele pinta meio fio, quando ele mantém o asfalto direito, quando ele pinta faixa de separação de via de trânsito. Em Porto Alegre, hoje, não tem meio fio pintado, não tem faixa de separação de via de trânsito, não tem. Tu vai andando na Ipiranga, tu vai andando na João Pessoa, tu vai andando sei lá onde, não tem faixa de separação de via de trânsito. Então, isso aí tudo eu acho que isso aí tudo está envolvido por uma questão mais de olhar a cidade de outra maneira, sabe? Olhar a cidade, olhar o centro da cidade como uma coisa importante, que sempre foi, né? Por que os prédios históricos estão todos no centro da cidade, né? Então, eu acho que isso aí a discussão vai além, quer dizer, vai para o outro lado, sabe? Se encaminha para uma coisa que não é só a observação de que da inadequação do Porto Seco, por exemplo, para desfile de escola de samba, né? Mas houve um projeto, Juarez, havia um projeto antes, que seria o início da urbanização da Orla. Havia um projeto de fazer ali na Orla o carnaval, levar para ali o carnaval, onde tem espaço e tem condições excelentes. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Por pressão do pessoal da classe média do Menino Deus e pela cobertura da mídia, que abateu o projeto em pleno voo. Por quê? Porque ali era uma área destinada aos grandes empreendimentos imobiliários. Não ia botar ali essa coisa de encher de negrão no carnaval, deixou levar o povão para ali. Não podia ter povão ali. Ali um lugar para grandes empreendimentos imobiliários, para os bairros privados, o Golden Park, não sei o que lá. Entende? Então, isso não é gratuito. Não foi para lá para o Porto Seco por uma... Não, isso foi para lá por uma coisa concebida, que é o que eu chamo de manipulação cultural permanente, que é o que continua acontecendo.
E eu acho que Sim. isso está relacionado com a Rita Lee no sentido disso. A Rita Lee, com todo o valor dela, com toda a importância dela, ela foi manipulada culturalmente. Gente, sem nenhum desmérito, fica difícil falar isso, porque não tem nenhum demérito. A Rita Lee é uma coisa maravilhosa, mas realmente ela foi manipulada, ela foi transformada numa coisa um pouco além do que ela é por uma distorção de uma cobertura cultural acrítica. Juarez, Eu não sei, é Juarez, difícil. Juarez, É difícil. Juarez, eu queria só informar uma notícia importante, que está participando também da conversa outro grande amigo teu, o seu Fraga. Não sei se tu consegues vê-lo ali. Salve, Fraga. O Fraga está com o teu Salve, microfone Fraguinha. fechado, tá, Fraga? O Juarez até gostaria de te ouvir muito, mas sem microfone não vai ser possível. Está me ouvindo agora? Agora sim, vamos ver, Agora Márcio. sim, melhorou, Márcio. Então, deixa eu trazer o assunto. Não, ainda não dá, Márcio. Eu mais ou menos tenho a resposta. Alô, Né? alô. Eu não sei se o problema até não é na tua internet, viu, Márcio? Mas, de novo, Daí, Fraga. Eu queria dar um Fraga. breve depoimento sobre o meu amigo Juarez, que é o seguinte: eu acho que eu sou meio pioneiro sobre Juarez, porque quando eu conheci o Juarez anterior a todo o meu envolvimento ou ocupação de espaço de humor na mídia, etc. E tal. Eu me encantei com o projeto do Juarez e da Sônia, do CPG, Centro... como é que é? Clube do Professor Gaúcho. Clube do Professor Gaúcho. E eu trabalhava ainda em farmácia e corria... O exemplar? Não, antes, muito antes. Aí eu corria para lá, atrás daquela edição mensal, que me agradava muito o conteúdo. Eu não conseguia deixar de ler. Aí Juarez, depois, claro, reuniu uma equipe muito bom com Ademar Vargas, o Sérgio Beck e todos eles, e fizeram, com a cabeça do Juarez no topo, fizeram o exemplar. Eu tive a honra de, no primeiro exemplar, o Juarez foi o cara que me publicou primeiro em Porto Alegre, embora a minha estreia tenha sido no Pasquim em 71. Mas depois o Juarez virou editor do... Ele inventou o segundo caderno da ZH e também na primeira edição, lá estava eu na capa. Então, eu me orgulho muito, muito, muito. Desculpe, eu estou emocionado, passei uma semana na Santa Casa com água no pulmão e agora vocês não estão vendo, mas eu estou cheio de Covid no corpo, vou assim até segunda-feira. Mas então, o intelecto está rever o Juarez, que eu não revejo ao vivo, a gente fica se prometendo café, mas não acontece. Então, é um prazer ver esse depoimento. A visão de Juarez sempre me inspirou, sempre me guiou. Eu não tenho gurus, mas o Juarez chega muito perto. Um beijão, meu querido. Obrigado, querido. Obrigado. Tu está bem agora? Agora estou, né? Inclusive, consigo funcionar na internet, coisa que eu sou um troglodita, então, mas agora está bom. Não, o coração saiu um balde de água e eu entrei na Santa Casa com os pés que eram um bolo em cada pé e agora eles estão os murchos como os pés da Rainha Camila. Pela cara dela, eu imagino os pés murchos. Então, estou bem. Muito bem, seja bem-vindo, Fraga. Juarez, o Márcio está com essa dificuldade de áudio dele, mas então ele pede para que eu seja porta-voz de duas perguntas. A primeira é te pedir que tu fale um pouco mais sobre o episódio aquele da Calcanhoto, que surgiu exatamente num show da Rita Lee. Então, inclusive, o processo de lembrar de ti, de te convidar para participar dessa conversa com a gente, partiu daí.
quando o Márcio recuperou essa crônica tua e que tu dizia, pô, mas por que esse escândalo? Por que as pessoas ficam tão pasmas porque apareceu uma performance lá de uma artista no palco de outra artista? Como é que foi esse episódio aí, a repercussão que ele teve junto a ti? Não, isso aí é uma questão. Pois é, eu estou te dizendo por que teve tanta repercussão, né? Porque eu hoje não acho que fosse motivo para isso, sabe? Uh, todas, todas, todas não, mas muito alta percentagem das atrizes brasileiras posaram nuas para a revista Playboy, enquanto a revista Playboy existiu. Bete Carvalho, Bete Faria, Glória Pires, muitas. Todas as revelações desse, como é que é, o BBB, Big Brother, todas posaram nuas. As estrelas de cinema, todas posaram nuas. Aí a Adriana Canhoto, num show da Rita Lee, abre um gabardine durante segundos e fecha o gabardine e se mostra nua, parece uma coisa estranha. Na verdade, eu tenho essa foto. Eu pedi licença para a Adriana para publicar, mas ela não disse que seria minha inimiga se eu publicasse isso e ia me processar. Mas agora, com a morte da Egal e com a morte da Rita, a Adriana tem uma foto dela mostrando os seios na internet, sabe? Como uma homenagem a Gal e a Rita. A Gal, porque a Gal tinha já, desde o livro, desde o disco dela, Índia, já tinha mostrado seios e, enfim, o corpo, né? E a Rita, porque foi a promotora dessa exposição, entre aspas ou sem aspas, da Adriana Canhoto. A Adriana ninguém no Brasil conhecia ela na época, mas ela já era uma pequena estrela em Porto Alegre. E a Rita Lee fez isso nesse show Babilônia, na música Miss Brasil 2000, ela fez isso em São Paulo, era outra atriz, e em outros lugares do Brasil também, outras meninas fizeram essa mesma coisa nessa canção Miss Brasil 2000, abrir e fechar um casaco, uma gabardine, sei lá o quê. Então foi isso, quer dizer, não tem maiores assim coisas para dizer disso, né? Mas a respeito da questão da Rita Lee ter tido aí o bicudo, o Elmar, a manifestação dele, ter tido essa ultra valorização, porque metade da capa do Globo, metade da capa do Estadão, metade da capa da Folha de São Paulo, a capa inteira do Estado de Minas, a capa inteira de outros jornais, realmente uma coisa foi... Eu fiquei espantado com isso, entendeu? Porque ela teve não sei quantas... eu não guardei isso, mas os jornais aí da semana da morte dela disseram, ela teve não sei quantas canções nas trilhas de novela da Globo. Então, ela era muito popular, sabe? Ela lotava o Gigantinho. Quantas vezes ela via se apresentar em Porto Alegre? Lotava ginásios no Brasil inteiro. Então, ela era muito popular. Era muito popular. E os jornais estão em busca também de audiência, de leitores, de visualizações. Quer dizer, então eu acho que é normal que eles tenham feito isso, que eles tenham se aproveitado dessa situação da Rita Lee para angariar leitores e tudo mais, e para aparecer bem nas bancas. Mas tem outro lado também que eu acho que que vem uma sequência, de repente morre o Aldir Blanc, ministro da pandemia, depois morre a Elza Soares, depois morre a Gal Costa, depois morre o Erasmo Carlos. Qual é? Rolando Boldrin.
o Rolando Boldrin, e aqui o Bebeto Alves, o Foguete Luz, o Luiz Carlos Borges. De repente, é muita morte junta de gente importante das artes brasileiras, da música brasileira, em pouco tempo, né? Todo mundo ligou isso assim, quer dizer, eu fui, não sei, só aqui eu fui em 2 meses 3 velórios, sabe? De pessoas importantes da música daqui, Bebeto Alves, o Foguete Luz do Bicho da Cedo, o Borges. Agora o Borges. Que foi uma coisa importante, né? Então, talvez eu acho que também essa coisa da morte da Rita Lee e tudo que ela significava e tal, para o rock, para feminismo e etc. e tal, tenha estimulado os jornais eu não sei se exagerarem ou não na dose de abrir capas e capas e capas e capas para ela. Mas não foi só aqui. Em jornais de outros países, como Portugal, Espanha e Argentina, abriram também capas para Rita Lee. O Jornal Público de Portugal, que é um jornal bem interessante lá, eu gosto desse jornal, abriu meia página para ela, uma foto dela também. Mas, enfim, quer dizer, eu acho que não tem nada contra também, sabe? Essa resfriada de capas dedicada à política e à questão da economia brasileira e tudo isso, assim, o tempo todo, que não para nunca. Também isso, entendeu? Juarez, diga. Juarez, em contrapartida, tu és pivô de um episódio que é exatamente o oposto dele que se realiza agora. Fizeste uma entrevista muito, muito importante com a Elis Regina e, no entanto, o editor ou editora do jornal da época, Zero Hora, não quis publicar a entrevista. Seria por excesso de palavrões? Foi por isso? Não, eu acabei eu estou terminando o 2º volume do meu livro de entrevistas, tá? Que chama Aquarela Brasileira. Tá? Boa. O primeiro volume saiu no final de 2021 e o segundo vai sair agora, tá? Boa, o primeiro volume foi dedicado aos anos 1970 e esse vai ser aos anos 1980. Essa entrevista com a Elis eu fiz, foi a última entrevista com ela, porque isso foi feito em setembro de 1981 e ela morreu no início do ano seguinte, em 82. Em janeiro, né? Em janeiro de 82. E teve uma entrevista com ela no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, na véspera do show, que foi no Gigantinho, foi o primeiro e único show que ela fez no Gigantinho. Então, estava lá umas pessoas da imprensa, umas 5, 6 pessoas da imprensa entrevistando ela, e ela estava irritada, um monte de coisa que estava acontecendo e tal. E aí, nessa entrevista, ela pediu, depois da entrevista, que eu subisse com ela, porque eu já era amigo dela, sabe? Então, eu achei que ela não foi natural me chamar para eu querer falar comigo sozinha, entendeu? No quarto. Que não era, evidentemente, não era só eu e ela, o fotógrafo, Luiz Armando Vaz, mas o namorado dela, o recente namorado dela, o advogado de São Paulo, né? Que assistiu, enfim, à morte dela. E ela nessa entrevista, ela se queixou muito de muitas coisas, porque ela estava toda enrolada com coisa de gravadora. Ela decidia, é uma rara artista que não tinha muito advogado em volta e empresário em volta. Ela não tinha empresário. Então, tinha as coisas da vida dela que ela decidia e, às vezes, se quebrava porque decidia. Ela não era uma coisa de decisão da vida empresarial dela. Ela tinha mais que cantar, mas ela se envolvia com isso. E ela estava envolvida com... Na época, tinha assinado com 2 gravadoras, estava saindo de uma, assinado com outra, e depois passou para outra. Então, estava bem confusa a vida dela, né? E claro que ela se queixou muito das gravadoras, se queixou dizendo que queria... disse muito palavrão, que tinha pensado em se suicidar,
né? É uma coisa louca isso, né? Deixar de cantar, mas que ela não ia... Como é que ela ia deixar de cantar? Só que ela gostava mais da vida era de cantar e tal. E eu fiz uma entrevista grande com ela no quarto, no apartamento do hotel, Embaixador. Só eu, com o gravador, o Luiz Armando Vaz fotografando, e o Samuel McDowell, esse namorado dela, ouvindo. E o Chico Reis, Francisco Reis, que era o editor do segundo caderno da Zero Hora, leu aquilo, dava umas 16, 18 laudas por aí. É. E ele leu e disse, não, vou publicar isso, essa mulher parece drogada. E aí eu ofereci para o Cojornal a matéria, e o Cojornal deu uma página com a matéria e os principais trechos da entrevista com pergunta e resposta. Nesse segundo volume do meu livro, eu vou usar essa matéria que eu fiz para o Cojornal, dela falando desse problema dela. A chamada de capa do Cojornal era Dramas de Elis, né? Então foi isso, quer dizer, ele não se espantou, o Francisco Reis, que até eu gostava dele, foi meu editor um tempo, e nem sei onde que ele anda. Ele se espantou com tudo aquilo que ela dizia, né? Com alguns palavrões, mas com essa coisa de pensar em se suicidar, sabe? Maluca, coisa maluca, mas... E também eu acho que essa coisa dela dizer pensar em se suicidar é uma coisa de exagero dela mesmo, com 2 filhos pequenos, entendeu? Mas ela pensou assim, deixar de cantar e abrir um bar e cantar para os amigos só, esse tipo de coisa, sabe? Isso que saiu do Cojornal, que vai estar nesse segundo volume do livro. Que é uma coisa, porque a Elis sempre disse tudo que tinha que dizer, ela pensava e dizia, né? Não era uma coisa assim, cuidada, não vou dizer isso porque vai escandalizar ou porque vai causar não sei o quê. Não, ela era isso, quer dizer, uma mulher que não tinha empresário nessa época da vida dela, não tinha advogado, esse cara eu não sei como é que ela chegou nesse McDowell, eu acho que foi por alguma coisa de gravadora também, que ela chegou nele, e era um empresário ligado a artistas e tal, de São Paulo. Eu nem sei que fim levou, nunca mais vi falar dele. E era isso, quer dizer, não era uma coisa de fim de mundo, nem nada, né? E deu a questão dela, ele dizer isso, o Chico dizer isso, também está drogada, deu a questão dela morrer um mês depois, não, porque isso foi em setembro, ela morreu em janeiro, de repente está envolvida com um negócio de overdose de cocaína, entendeu? Sabe? Aí deu uma coincidência, um acaso, mas ela morreu de overdose de cocaína porque não era profissional do assunto, do tema, entendeu? Um cocainômetro, muito que a gente conhece, inclusive uns que dirigiram Zero Hora, são profissionais do assunto, sabe? E tem muitos, né? Muitos, sabe? Empresários e tudo mais, que não morrem por overdose de cocaína, sabem administrar a droga e tudo mais, entendeu? E ela morreu porque ela não sabia. Ela morreu por ser amadora no assunto, na questão. É o que eu acho. Surgiu o teu link com ela? Em que momento? Foi um estalo de algum momento ou foi o correr de várias entrevistas? Não, eu já ouvi ela, eu me criei ouvindo rádio, né, cara? Eu sou um rádio ouvinte desde cedo. Com exceção do Márcio Pinheiro, que é muito novinho, acho que todos nós aqui nos criamos ouvindo rádio. Eu já sou da era da TV. A minha avó... Desculpa, Jorge. A minha avó vivia com rádio, estava com rádio. A minha mãe e meu pai trabalhavam fora, tá? E a minha avó ficou com os seus netos, seus 4 netos. Ela tomava conta da casa, ela era dona de casa, ela administrava a cozinheira, e ela estava sempre com o rádio ligado, sempre. Eu me criei com o rádio ligado. E eu conheci a Elis cantando no Clube do Guri, né?
E aí, a primeira oportunidade que eu tive de falar com ela, na Zero Hora, já como foi em 74, e eu já tinha falado já tinha entrevistado Gilberto Gil, já tinha feito outras entrevistas, estava, digamos assim, entrando nessa de fazer entrevistas com grandes artistas e tal. Aí eu falei com ela e nós nos dedicamos direto, a gente se dedicou muito um com o outro. Eu falei dessa coisa dela, do Guri, do Ari Rego, que era o cara que ela trabalhava com ele, ela era a secretária dele no Clube do Guri. E depois eu conheci todas as músicas, os sucessos dela, os discos dela que eu ouvia no rádio, que eu anotava, eu tinha caderno de anotar letra de música. Então eu anotava as letras de música dela, antes de ela ser a super estrela, entendeu? E acompanhei direto sempre a carreira dela, né? E eu tô te falando a carreira dela na TV começa em 67, 66, por aí. E essa entrevista que eu estou te falando é de 74. Ela já tinha 8 anos de estrada, né? Então era fácil ter uma familiaridade. Estabeleceu uma familiaridade. Juarez, Diga. Ô, Juarez, tu tem a íntegra dessa entrevista? Essa. Tu tem a íntegra? Conta que a tragédia que vale a pena. Hein? Foi uma tragédia. Não, essa entrevista eu não tenho a íntegra. Não tenho a íntegra. Lamentavelmente, é uma das minhas dores. Repare na tragédia. Uma das minhas dores de memória é que... Sabe por quê? Sabe por que eu pergunto? Porque como o editor não quis publicar a entrevista, ela estava transcrita já, eu guardei. Os papéis, eram 16 laudas, 17, por aí, na minha gaveta da minha mesa, na Zero Hora. E eu tinha ao lado da minha mesa, na Zero Hora, um balcão cheio de papelada também. Um balcão cheio, e minhas gavetas cheias de papelada. E fita cassete, coisa. E aí começou o negócio da mudança da Zero Hora para informatização, e alertaram a redação porque eles iam trocar de andar, iam passar do primeiro andar para o terceiro andar do prédio da RBS, na Ipiranga, que ia ter todos os móveis novos, mesas novas, armários novos, etc. e tal, que esvaziassem as suas mesas, as suas gavetas, coisas assim, entendeu? Mas eu não achei que ele fosse para ontem isso. Aí eu saí na sexta-feira, sem esvaziar minhas gavetas e meus armários. E quando eu voltei para o jornal na segunda-feira, não tinha mais mesa, não tinha mais gaveta, não tinha mais armário. Tudo tinha sido jogado, toda a papelada tinha sido jogada no chão do lugar onde funcionava o arquivo da Zero Hora, onde trabalhava a Terezinha Figueiredo, a Jussara Porto e outros, sim. Jogado então, no chão, tudo, o papel? Tava uma maçaroca de papel, tudo atirado no chão ali, que eles iam juntar e levar para vender, para fazer papel, né? Para desmanchar e fazer papel. E claro que eu tentei encontrar alguma coisa, mas é claro que eu não iria encontrar. Era uma redação inteira jogada no espaço, papel de uma redação inteira que eu não ia encontrar nunca na vida. Então eu perdi tanto a fita quanto esse original da entrevista com a Elis nessa brincadeira aí. Que pena isso. Eu perguntei pelo seguinte, olha, um amigo meu, não sei se tu conhecesse, o doutor João Mariante, ele morreu agora há uns 2 anos, com 102 anos. Ele era psiquiatra especializado em suicídio. E ele considerava... Não conheci. Ele é uma figura incrível. E ele tinha mais de 40 anos de clínica tratando casos de suicídio. Né? E ele considerava que os casos de overdose geralmente eram suicídios tímidos, sabe? Mas eram suicídios. Se é verdadeira essa hipótese do Dr. Mariante, a Elis, nessa entrevista que ela deu para ti, ela já estava anunciando a possibilidade de se suicidar. Isso já estava no inconsciente dela, ela já estava com essa ideia. Entende?
Então, é coerente um pouco. Essa entrevista é importantíssima. Eu acho que os psiquiatras teriam bastante coisa para trabalhar em cima dela, hein? Pena que ela eu se não perdeu. sei, porque a Elisa era como se diz, tem uma expressão também psicanalística, tipo bipolar, né? Uma expressão dessa questão aí, né? Ela era isso. Num dia ela estava... Num dia que a gente entrevistou, foi feita essa entrevista com a Lília Bentavi também, tem uma foto, inclusive eu, a Lília Bentavi, com a Elis, que essa foto é uma foto bem legal, eu gosto dessa foto, e gostava muito da Lília, morreu cedo demais. Tem essa foto, cara? Tenho. Então, ela estava amarga, estava assim, irritada. Mas no dia seguinte, depois do show, ela estava feliz, alegre e tal, e coisa assim, entendeu? Sabe? E quando ela falou que tinha pensado em suicídio, imagina, ela disse, imagina eu nunca faria isso e tal, né? É porque ela estava num desespero por causa dessas coisas de ter assinado um contrato com 3 gravadoras ao mesmo tempo e coisa maluca, porque ela não tinha um advogado para orientá-la, sabe? Para te ter uma ideia, assim, por exemplo, os artistas brasileiros, de uma maneira geral, naquela época, levavam 15, 20, 30 dias gravando um disco. Era coisa, ia por lá, o arranjador, tinha o maestro, tinha não sei o quê, ia para o estúdio de manhã e voltava. A Elis gravava um disco em 2 dias, porque ela ensaiava tudo exaustivamente antes. Então, quando chegava no estúdio com os músicos, estava tudo pronto. Era só gravar, sabe? Então, ela tinha esse lado que ela essa coisa bipolar dela mesma, de alegria e felicidade e irritação, ou satisfação e irritação, né? Mas eu não acho que ela estava pensando em se matar. Olha aqui, ó, esse lado dela, uma vez ela veio a Porto Alegre e ela foi na Cojornal. Lembra, Vieira? Ela foi na Cojornal. Não sei como é que ela Sim, e eu fiz uma entrevista com ela, eu e Peninha. Eu acabei indo almoçar com ela e a turma que estava com ela, que era o Camargo Mariano, né? E aquele compositor daquele grupo e tal e tal. E aí eu almocei com eles ali no Plaza e tal, e eles estavam hospedados ali, e no final do almoço, eu comecei a conversar com eles, vamos fazer uma entrevista, eles disse, vamos fazer. Então eu fui fazer. E fiz uma entrevista que saiu no jornal com ela. E o que me deu, isso que tu fala aí da Elisa, me deu a Elisa a sensação de uma pessoa desamparada. Ela se sentia desamparada, sabe, assim. Não tinha um grupo, não tinha uma equipe, não tinha uma coisa, era uma, sabe, mesmo aquele assédio que ela sofreu dos militares, por exemplo, ela se sentia assim até a quem recorrer, sabe, se sentia intimidada. Ela teve me passou isso aí, agora tu fala essas coisas aí, me reforça esse sentimento que eu tive. Isso. Ela literalmente, Omar, ela não tinha blindagem nenhuma. E blindagem aí no bom sentido. Como o próprio Juarez falou, eu já não tinha empresário, não tinha advogado. Ela realmente parecia ser uma figura solo aí, né? E era isso. Mas era porque ela queria, né? Porque ela era a personalidade dela. Quer dizer, ela foi casada, o primeiro casamento dela com um cara maluco, totalmente maluco, Ronaldo Bosco, sabe? Que é um dos caras importantes da Bossa Nova. Mas ela vivia num edifício lá, não sei qual andar com ele, no Rio de Janeiro. Bom, ela saiu de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, com 16 anos. Com o pai junto. Né? E o pai era um daqueles gauchões assim, que não entendia muito bem o que estava acontecendo com a filha. Né? E ela casa com o Ronaldo Bosco ali. E que era um maluco, sabe? Que é um mulherengo, um playboy, um mulherengo de marca maior, né? E aí vai para um apartamento lá em Copacabana, ou sei lá, acho que em Copacabana, com vista para o mar, sabe? E o cara
E o cara chegava em casa de madrugada, bêbado e não sei o quê, blá, blá, blá. E ela ali e o pai no pé dela. Aí um dia o cara era super, isso aí está num livro do Nelson Motta sobre o Rio de Janeiro e enfim, aquela região, aquela vida ali. Um dia o cara era fã absurdo do Frank Sinatra, daqueles tipo de cantor de jazz. Um dia o cara chegou também, um batom, não sei, na camisa, com um bêbado, sei lá o quê. Ela tinha jogado todos os discos dele, do Frank Sinatra, pela janela do apartamento, entendeu? Quer dizer, ela era essa pessoa intempestiva, né? Ela era isso, sabe? Ela não deixava de graça as coisas, sabe? Mas era uma pessoa absolutamente adorável também, por outro lado. Comigo sempre foi adorável, sabe? Depois eu fiz uma entrevista com ela dia 18 de setembro de 1981, e no dia 21 de setembro, dias depois de São Paulo, ele me mandou uma carta, sabe? Uma carta amorosíssima, porque eu levei a minha filha para conhecer ela no camarim do teatro, do Gigantinho, uma carta amorosa, falando do Vaz, que era o fotógrafo, que é um fotógrafo negro, então, falando da importância da negritude para a cultura brasileira e não sei o quê, entendeu? Então, ela era essa pessoa, sabe? Ela era uma pessoa adorável, ao mesmo tempo, algumas pessoas não gostavam dela porque ela era intempestiva. Mas, enfim, mas não é, a Maísa também era assim, né? E outros cantores também eram assim, sabe? De geniosos e tudo mais. Muitos artistas são assim. Então, não tem, eu acho que não. Pois, Juarez, a propósito, nesta tua longa e vitoriosa trajetória enquanto cronista e crítico de música, especialmente, qual é o momento mais marcante que tu registrou? Qual é, assim, o show mais espetacular que tu vivenciou? O que tu conta nas tuas memórias que tenha sido assim mais impactante? É difícil, né, Vieira? É difícil falar aí que são 50 anos, né? Dessa brincadeira aí. E eu entrevistei, eu fiz mais de 150 entrevistas com todos os nomes que tu pode imaginar, de Tom Jobim a... Gil, sabe? Caetano, Todo mundo Betânia, pode imaginar. Gal. E os daqui também, Bebeto Alves, Carlinhos Atlib, Geraldo Flack, todo mundo. Então é difícil dizer uma coisa que tenha marcado. Esse contato com a Elis, por exemplo, foi muito marcante para mim. Juarez, então eu posso fazer uma provocação? Eu posso fazer uma provocação que talvez divida essa pergunta do Vieira, seja um parênteses da pergunta do Vieira, tem que retomar ela depois. É um parênteses. Nós nos encontramos lá, depois de muito tempo, nos encontramos naquele documentário sobre o Lupicínio. Então, isso. Eu queria falar contigo, queria que tu falasse sobre a figura do Lupicínio. Porque o Lupicínio, ele é uma figura altamente contraditória, mas altamente representativa de um tempo, tá? De uma era, quase, sabe, décadas. Eu queria que tu falasse. Então, o Lupicínio sofreu um certo... Ele ficou atravessado por causa do machismo contido em algumas das suas letras, as suas posturas, as suas posições conservadoras e tal. Mas não há como deixar de reconhecer a genialidade do Lupicínio ao captar uma acessibilidade musical e poética daquele momento do tempo dele. Então, eu queria que tu falasse desse caso do Lupicínio, porque os 100 anos do Lupicínio foram praticamente ignorados. Hein? Antes da resposta do Juarez, estou publicando aqui a foto que o implacável Márcio Pinheiro resgatou. Olha que foto linda. A Elis, muito à vontade, a Lilian bem da via direita, feliz da vida, e o Juarez... Não sei exatamente qual é o teu semblante ali, Juarez, mas alguma coisa tu está armando ali. Estou com um gravador na frente.
Preparando vivia o com esse gravador. gravador para lá e para cá. Como é que uma pessoa tão à vontade assim pode ser? Elmar, o Lupicínio, na entrevista que ele deu para o Pasquim, que é a única entrevista grande registrada dele, né? Ele dizia assim, ó, eu não sou compositor, não sou músico, não sou nada, eu sou boêmio. Quer dizer, ele tinha esse lado também, mas claro que ele foi um gênio da música brasileira, óbvio, óbvio. Até hoje as músicas dele são cantadas, ele é talvez o maior nome nacional da música do Rio Grande do Sul, entendeu? A Elis seria outro nome, mas a Elis saiu daqui, ele nunca saiu daqui. Ele sempre foi para fora daqui. E ele conviveu com Noel Rosa, com Silvio Caldas, com Francisco Alves, com toda aquela turma da era de ouro do rádio brasileiro. Todos eles andavam atrás de músicas dele para gravar, né? Tem não sei quantos clássicos, sabe? Ele foi o inventor da dor de cotovelo, de um samba-canção diferente que ninguém fazia igual a ele, né? Ninguém. Muito depois aí apareceu em São Paulo um cara que dizia que era seguidor do Lupicínio, que era bom também, mas não recordo o nome do cara agora. Mas, enfim, o Lupicínio era um gênio, um gênio. E eu fiz uma entrevista grande, nos 10 anos da morte dele, em 84, que vai estar nesse segundo volume do meu livro, esse de entrevistas, que eu reuni o Johnson, que é o padrinho do Lupinho, era o padrinho do Lupinho, que era um boxeador, né? E um cantor. Muito bom. O Marcelo Campos tem um livro biográfico sobre ele. Muito bom o livro do Marcelo, né? Muito bom. Então, o Johnson, o Hamilton Chaves, o cara o Paulo Santana e o cara daquele magazine da Zenha, o nome dele, que era... Não, era super amigo do Lupicínio, era o nome dele. Abrão Lerrer. Abrão Lerrer, isso mesmo. Então, essa entrevista eu fiz para falar sobre o Lupicínio, e eles lembrando histórias e mais histórias sobre o Lupicínio. Saiu em 4 páginas da Zero Hora, né? E é engraçado, porque quando eu reli agora a entrevista para limpar, para reeditar ela, o Santana todo tempo parece como um intrometido na entrevista, sabe? Porque aí o Johnson diz assim, mas porém um pouquinho, cara, eu vivi isso, agora tu fica inventando uma tua versão, eu vivi. E assim, várias vezes o Johnson se interfere, se mete no meio do Santana e diz, peraí um pouquinho, o que tu tá querendo? Eu vivi, eu sei disso, entendeu? O Santana queria criar uma coisa meio... O Santana sendo Santana, essa é a verdade. Ele queria criar uma versão dele para a história do Lupicínio, entendeu? E o Johnson reagia. Claro, uma das coisas que eu me penitencio horrorosamente é que eu estava escrevendo sobre música desde 72, já tinha feito entrevistas com o Gil, com a Elis, com o quê, blá, blá, e nunca entrevistei o Lupicínio, que morreu em 74, sabe? Por quê? Porque o Lupicínio... Mas eu vi o Lupicínio várias vezes, no Adelaide, no... Consola com o Cadão. O Cadão também, né? Consola com o Cadão, que nunca fez... Então eu vi o Lupicínio no Adelaide, eu vi o Lupicínio naquela churrascaria que tinha ali na Getúlio Vargas. Itabira, sabe? Então tinha umas histórias assim... E eu reuni algumas... Eu queria ter feito com o Lupicínio, que nem eu fiz com o Mário Quintana, um livrinho com as histórias do Mário Quintana, essas piadinhas, essas brincadeiras. O Lupicínio tem várias dessas, né? Agora vão aparecer várias... Está saindo agora o livro, uma biografia do Arthur de Faria sobre o Lupicínio, né? Que vai ter várias dessas historinhas aí, né? E uma delas que eu acho fantástica foi no Itabira. E o Lupicínio chega, está lá no Itabira,
com uma turma em volta dele, sabe? Sempre tinha gente em volta dele, uns 5, 6 pessoas em volta dele. Aí chega a Marion. A Marion era dona do Gruta Azul, ou coisa parecida, né? E aí ela chega e senta no colo dele. Lupe, seu sem vergonha, seu vagabundo, há quanto tempo tu não nos visita e tal, e coisa. Aí ela fala com ele um pouco e se levanta. Quando ela se levanta, o Lupe mostra para o Hamilton Chaves, que estava do lado dele. Olha aqui, Hamilton. Olha o meu colo aqui. Estava todo urinado por ela. Ela tinha urinado todo no piscine. Sacanagem, entendeu? Urinou, sentou no colo dele e urinou ele todo. Mas o Hamilton falou, por que tu não reclamou, Lupicínio? E ele, mas estava tão quentinho. Então, o Lupicínio era gênio, né? Ele era um gênio, claro. Imagina, eu queria ter conversado com ele, queria muito ter conversado com ele, sabe? Eu vi uma vez ele no Copacabana, quando o Copacabana não era um restaurante fechado, era uma espécie de lanchonete, assim, aberto, com as portas grandes, porque eu morei ali na Praça Garibaldi um tempo, na casa do meu avô, quando eu vim para Porto Alegre em 64. E via o Lupicínio por ali, porque ele morava ali na Ilhéutica, aquela regiãozinha ali, naquela época, né? Depois que ele se mudou. Mas ele é isso, o Belmar, é um cara que, porra, hoje, qualquer pessoa que tu fale sobre ele, da música brasileira, considera ele um gênio, Juarez, cara, como Noel Rosa. Juarez, a coisa fascinante do Lupicínio é que ele era assim. Eu me lembro que ele se apaixonou pela Adelaide. Ele era muito amigo do Kenny Braga. Eu conheci o Lupicínio através do Kenny Braga. Eles eram muito amigos. E ele se apaixonou pela Adelaide. Ele se apaixonou, sabe, aquelas paixões assim. Fez música, aquela música Judiaria, é uma música que ele fez para Adelaide. E ele sofria, era uma coisa que uma coisa vivida, gente. Vivida. O Hamilton Chaves, o pai do Cardão, me contou a gênese de várias das músicas do Lupicínio, que eram histórias reais, vividas, e ele transfigurava e tal, mas que tinha uma base base verdadeira, né? Sem dúvida, Ele é uma figura fantástica, realmente mesmo. Claro que não seria essa pessoa famosa e coisa se não... Oi? Pode falar, estamos te ouvindo. Não seria essa pessoa se não fosse um gênio, né? Sabe? Que a gente se acostumou a ver todas essas histórias dele desde sempre, desde que ele estava no quartel lá em Santa Maria e as histórias dele com as mulheres todas, as paixões absurdas dele, né? Enfim. O Juarez, tem um verso do Lupicínio, que é um verso assim, quase erudito, né? E que ele que é uma canção, está falando um caso de traição e tal. Aí ele diz assim: seja como o cedro que perfuma o machado que o derrubou, sabe? É um verso mais ou menos assim. Eu disse, porra, Milton Chaves, é uma sofisticação o verso do Lupicínio, assim. Não, Lupicínio tem muitos versos na música dele. Ele morou com um espanhol que era um cara bastante erudito, que morou no Brasil, ele veio para cá numa situação difícil, e morou com o Lupicínio e falava essas coisas. E o Lupicínio jogava nas músicas e algumas frases do espanhol ele encaixava nos versos dele, entende? E ficava essa coisa, essa colagem genial. Pô, né? Teve versões das músicas dele para tango. Para tango, né? Algumas versões de música dele para tango. Vingança é uma delas. Esse negócio, por exemplo, esse negócio que tu falou aí das frases, né? Tem uma frase que dá nome a uma das mais famosas, ou a segunda mais famosa banda de rock do mundo, que é os Rolling Stones, e que é uma música... Juarez, chega um pouquinho para trás para a gente te ver por inteiro. Aí tu fica bem na foto. Que eu cheguei para ver. Os Rolling Stones... Os Rolling Stones
O Bob Dylan tem uma música chamada Like a Rolling Stone, e o Márcio me ajuda, um cara de blues Muddy Waters. também tem. Muddy Waters tem uma música chamada também que fala em pedras rolantes, né? Mas antes de todos esses, o Lupicínio fez você quer umas pedras que rolam na estrada. Vingança. Você é antes de todos esses, ele falou esse negócio das pedras que rolam na estrada, entendeu? E, na verdade, as pedras não rolam na estrada, né? Só no verso do Lupicínio. Aí é a força do verso. Né? Bom, mas rolam também. São chutadas, o carro passa e rola e tal. Mas enfim, como as pedras que rolam na estrada. Essa aí é. Não, mas o Lupicínio tem frases das músicas dele são antológicas, absolutamente antológicas. Né? Ele é realmente cantado até hoje e vai ser cantado, continuar sendo cantado. E na música mais tradicionalista do Rio Grande do Sul, Juarez, Teixeirinha, aquele outro campeador, Gildo de Freitas. José Mendes. Como é que foi o teu contato com essa turma? Isso aí é um livro. Puta, é uma frase. Parei, assim, segura aí. Pode falar. O Teixeirinha é uma mistura. O Teixeirinha é uma mistura de música caipira com música regionalista gaúcha, né? O Gildo já era outra coisa. E o José Mendes é uma mistura dos dois. Mas o Gildo e o José Mendes, o Gildo e o Teixeirinha, principalmente, né? Quer dizer, o Teixeirinha não tem ninguém ter vendido mais que ele. Não tem, não existe, entendeu? Na música do Rio Grande do Sul não tem ninguém. O primeiro sucesso dele, o Coração de Luto, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Juarez, deixa eu te perguntar uma coisa que há horas que eu estou para te perguntar. Tu ouviste alguma vez falar que a mãe que morreu queimada não é a mãe do Teixeirinha? Não. Não pois ouvi. Me procuraram com essa história, com alguns elementos bem consistentes, de que a história ele comprou a história, é uma história de um parceiro dele, não dele. Mas ele omitiu o parceiro. Márcio, tu quer criar uma pororoca na história da música regionalista? No livro. Eu vou cortar esse episódio da nossa conversa. A mãe aqui. que foi queimada não era do Teixeirinha. Na biografia do Daniel Feix, do Teixeirinha, e ele pesquisou bastante, não tem essa informação. Não? Não tem essa informação. Mas, assim, eu entrevistei o Teixeirinha 3 ou 4 vezes, sabe? E a primeira vez... Existe o atestado de óbito da mãe dele? O quê? Existe o atestado de óbito da mãe dele? Não sei. Não sei. Mas, independente de ter sido mãe dele ou não, ele ganhou uma fortuna com a música Coração de Luto. Coração de Luto. Quem é que quer ter o privilégio de fazer a última pergunta para o Juarez? Nós não podemos abusar dele também, porque o tempo está nos esgotando. Márcio, tu vai ter que escolher, porque todos querem ter o privilégio. Vai ter que escolher, porque todos querem ter o privilégio. Mas o Márcio... Eu vou dar para o Márcio, que foi quem tomou a iniciativa de sugerir o nome do Juarez, convidar o Juarez. Pode dizer aí, Márcio. Márcio. Juarez, o que é que falta tu ouvir e escrever sobre? Que falta ouvir e escrever sobre? Tem alguém? Porra, tem um monte de coisa, cara. Eu já te contei essa história, eu acho. Um dia eu peguei aquele caderno Find da Zero Hora e tinha na capa 4 ou 5 desses super sucessos atuais do pop. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum deles, entendeu? Aí eu perguntei para minha neta, Nina, tu conhece eles? Ela, conheço todos.
E eu nunca tinha ouvido falar de nenhum deles, entendeu? Nem me interessa entrevistar nenhum deles. Mas, por exemplo, agora, quando a Marisa Monte, eu queria fazer uma entrevista com ela para botar no último volume do meu livro. Quando ela esteve em Porto Alegre, eu não consegui marcar uma entrevista com ela. Então, Mas, isso enfim, que quer dizer, tem um monte de gente que eu gostei de entrevistar, que eu não entrevistei ainda. O Menescal, por exemplo, eu acho que daria uma bela entrevista, né? Eu vou ver o show dele amanhã, né? Com aquela menina. Aquela menina é uma loucura, Ana Lu Sampaio, é uma coisa louca, canta muito. E tem 15 anos e canta desde os 10. E eu queria, de repente, ele seria um cara que eu nunca entrevistei, seria um cara legal de entrevistar, porque ele é um dos remanescentes da história da Bossa Nova, né? Quem tem, depois da mesma faixa etária dele, da Bossa Nova, hoje, restante? João Donato, João Donato Juarez, e Carlos Lira. Carlos Lira, que está Não, com 80 anos. Não João foi? Donato, nós já entrevistamos juntos, né, Márcio? É. João Donato, entrevistamos juntos. Então, o Menescal seria bem interessante entrevistá-lo, assim. Né? Ele está com O Menescal 85. O Menescal é o do Barquinho, né? Do Barquinho. Do Barquinho. Barquinho. E o Barquinho é um choque. O Barquinho é um choque na Bossa Nova, né? O Barquinho é um choque na Bossa Nova. E a Bossa Nova tinha duas vertentes, uma engajada e uma alienada, como se dizia, né? Uma engajada e uma alienada. E o hino da alienada era o Barquinho, né? E a engajada é ao lado do Carlos Lira. Do Carlos Lira. É verdade. E o Carlos Lira era um cara que começou no CPC da Uni. Então tinha aquelas músicas todas de esquerda e tal, né? E o Menescal é o carioca da praia, da Zona Sul. Bom, Juarez e sua enciclopédia. Não esgotamos nem 10% dela, ou 5%, né, Juarez? Vamos ter que voltar a conversar. A Nubia saiu um pouco antes, dizendo, olha, eu quero que retome essa conversa. Me convida para entrevistar outro dia, para ser entrevistador outro dia. E o Geraldo, que é um tímido, está fazendo o sinal ali, ó. Tem que voltar, tem que voltar. É, Geraldo? Então, me convida para... Por exemplo, eu quero entrevistar o Bicudo também. Olha, eu vou submeter ao conselho do grupo aqui para ver se a tua sugestão será aprovada. Sendo aprovada, nós te chamaremos. Eu quero ouvir todas as histórias da Cojornal, por exemplo. Já falamos muito sobre elas, mas podemos retomá-las. Vamos te chamar, Juarez. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu tive um tempo lá, que eu fui da diretoria da Cojornal, né? Sim, claro. Com o Antônio Oliveira. Eu acho que tu fosse do Conselho Fiscal, se não me engano. Eu tenho esses registros aí. Se tu tiver dúvida, eu resgato lá e te dou o período que tu estivesse lá também. Muito bom, Juarez. Muito obrigado por essa tua disponibilidade. Obrigado. Conversa ótima. Obrigado. Deveremos voltar. Prazer falar com vocês, ver vocês que há tanto tempo fazem. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Tchau. Valeu.